Joia, meus irmãos, vamos então dar início à nossa quinta aula de Segunda Tessalonicenses. Temos essa e possível mais uma, no máximo duas dessa carta, e aí a gente finaliza e passa para outra. Bom, Vamos orar? Santo Deus e Pai, nós louvamos, agradecemos ao Senhor por esse tempo juntos. Obrigado pelos irmãos e as irmãs que estão aqui presentes, que o Senhor possa abençoar suas vidas, que possamos ter um tempo muito iluminado, no sentido de que pedimos que o Senhor ilumine o nosso entendimento em relação àquelas questões que vamos tentar aprender aqui nessa manhã. Tome as nossas vidas, tome a vida dos teus filhos, nos dê um domingo agradável, mas também que possa ser um domingo em que relacionamentos sejam construídos, em que possamos glorificar ao Senhor com nossas atitudes. Assim nós pedimos em nome de Jesus. Amém. 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 Muito bem, gente. Segunda Tessalonicenses foi uma carta que a gente falou bastante sobre o advento do anticristo, né? Falamos sobre a grande tribulação, falamos um pouco sobre a questão da vida de Cristo. E agora nós estamos vamos chamar, na reta final das últimas recomendações do apóstolo Paulo. Essas recomendações, elas não estão desconectadas de um contexto anterior, tá? Porque quando Paulo ele escreve as conclusões, ele tem em mente aquilo que ele já colocou antes, tá? A carta ela é feita dentro de um todo contínuo, ela precisa ser lida dessa forma. Talvez seria um pouquinho diferente dos evangelhos, em que você tem ali uma narrativa muito fundamentada em pesquisa, então um outro texto você até consegue ler talvez fora de ordem, não tem problema, por exemplo, você ler o Sermão do Monte em separado. É porque é um sermão dentro de um todo maior, uma complexidade maior. Com relação às cartas, ler apenas um trecho, um versículo, é o mesmo que você ler um recorte, né? Olha só, pensando em recorte, hoje nós temos os fenômenos dos recortes das redes sociais, dos vídeos, que são aquelas super edições que fazem acerca da fala de alguém. E o grande objetivo dos recortes, para mim, tem um aspecto de enfatizar alguma coisa interessante, isso é verdade, mas não tem coisa que mais destrói a reputação de uma pessoa do que recorte. Você pega uma frase no meio ali de um vídeo maior, fora do contexto, e você destrói com a reputação das pessoas. Com as cartas, isso já é feito há muitos anos. Você pega lá um versículo isolado, prega uma doutrina, fundamenta uma doutrina em cima de um versículo isolado e está feita a besteira. A gente destruiu a essência do evangelho. Então, os recortes, esse fenômeno das mídias, ele é mais ou menos moderno, o fenômeno do recorte, ele é muito antigo, é milenar, vamos dizer assim, tá? E aí Paulo, ele vai concluir aqui com um pedido de oração e também vai fazer algumas advertências e nós entraremos, se Deus permitir, nessas advertências na próxima semana. Os primeiros 5 versículos dizem o seguinte: finalmente, irmãos, orem por nós, para que a palavra do Senhor se propague rapidamente e receba a honra merecida, como aconteceu entre vocês. Orem também para que sejamos libertos dos homens perversos e maus, pois a fé não é de todos. Mas o Senhor é fiel, ele os fortalecerá e os guardará do maligno. Confiamos no Senhor que vocês estão fazendo e continuarão a fazer as coisas que lhes ordenamos. O Senhor conduz o coração de vocês ao amor de Deus e à perseverança de Cristo.
É um texto maravilhoso e vocês vão ver que ele tem algumas complexidades, mas algumas questões devocionais muito importantes para as nossas vidas. Eu vou fazer aqui o compartilhamento da nossa tela. Muito bem. O apóstolo Paulo segue para a conclusão da sua carta com um pedido muito especial. Pede que ore por ele, que orem por ele, e por sua equipe. Pede que orem por ele e por sua equipe. O foco desse seu pedido de oração não são os bens materiais, mas para que a palavra de Deus se propague de maneira rápida e receba a honra que ela merece. Quando eu coloco aqui sobre o não pedido pelos bens materiais, aqui não existe uma tentativa de demonizar os bens materiais. Nós somos matéria, nós somos corpo, nós vivemos no mundo material, né? Ou até, vamos dizer, materialista. É, a questão é que quando a preocupação das nossas orações ela está focada na questão da matéria, do corpo, das coisas sensíveis deste mundo, e quando falo em questões sensíveis do mundo, é aquilo que pode ser tocado, aquilo que pode ser visto, ouvido, e não numa dimensão transcendental, ou espiritual, nós colocamos o valor da vida muito restrito no campo deste mundo e esquecemos que nós temos um mundo que será desfrutado, que é a eternidade, e que nós já podemos sentir os efeitos dessa eternidade nessa vida. Então, o apóstolo Paulo tem essa preocupação, ele é um evangelista, ele é um missionário, ele tem pessoas ao seu comando. É claro que as questões financeiras elas são importantes, mas elas não ocupam o primeiro lugar da vida dele. O foco do seu pedido de oração, então, mais uma vez, não são os bens materiais, mas que a palavra se propague de maneira rápida e receba a honra que essa palavra, esse evangelho merece. A palavra de Deus já havia sido pregada entre os tessalonicenses e havia sido honrada entre eles, assim eles entendiam perfeitamente o que o apóstolo Paulo estava pedindo. É, e os tessalonicenses, eles vivenciaram o evangelho de uma maneira tão fervorosa que quando Paulo e os seus amigos foram a Corinto, a fama dos tessalonicenses já havia chegado lá. Ela foi rápida, ela foi honrada de maneira rápida, bastante precisa. Então precisamos lembrar que o contexto desse trecho da carta sempre aqui é a vinda de Cristo, precedida pelo advento do anticristo e da grande tribulação. Quer dizer, antes da vida de Cristo vai haver fenômenos, né? Do ponto de vista de perseguição, de uma diluição de evangelho, de uma apostasia generalizada, e aí sim vai vir Cristo. Mas existe algo que se espera de nós, é, que de algum modo implica a nossa vida nesses eventos finais. Quer dizer, uma pessoa muito relapsa com o evangelho, ela é meio que comparada com aquelas pessoas dos tempos de Noé, que viram lá o doido Noé fazendo uma arca junto com sua família e provavelmente enfrentando o deboche das pessoas, ainda que muitas delas elas criam teoricamente Deus, mas debochavam, né? E então isso implica, né, em termos também de resultados lá na frente.
Muito bem, já que o anticristo ele vai vir e a grande tribulação vai vir, esse anúncio do evangelho requer pressa. Ele requer pressa. Werner de Boer, que é o comentarista que eu cito frequentemente, diz que o anticristo ainda não chegou, mas como ele vem e pode vir rapidamente, pois o ministério da anomia já está atuante, a palavra precisa correr. Eu vou explicar o que significa essa palavra anomia. Anomia seria, de uma maneira literal, sem lei. Nomos, essa ideia de lei. Então, anomia, o anomista é aquele que é contrário à lei, aquele que pratica o mal e que não está nem aí para nada, certo? Esse é o ministério da anomia, o ministério da maldade, que já está atuante. Então, nem todas as pessoas podem ser, claro, missionários ou evangelistas, a fim de que a palavra corra. Mas ela, né, ou as pessoas, podem fazer algo muito importante, que é orar. E o apóstolo Paulo pede: orem por nós, para que a palavra corra, ela vá, ela se propague rapidamente, então receba essa honra merecida. O Hernandes Dias Lopes adverte para o fato de que a vida cristã é um campo de batalhas e não um parque de diversões. E nesse campo não há ninguém neutro. É que hoje em dia é muito fácil achar que o cristianismo é um grande parque de diversões, né? As igrejas, né? E eu também, mais uma vez, não estou criticando os aparatos tecnológicos e muito menos o conforto da igreja, das igrejas, dos templos, né? Mas é cada vez mais, vamos dizer assim, palavras de estímulo, de autoafirmação, cultos que às vezes mais parecem um show, não que eventualmente isso não possa acontecer, do que um culto de verdade, um culto em que a devoção está ali a serviço de algo maior que não é o meu próprio entretenimento. E aí, quando vem a batalha, quando vem a luta, quando vem a frustração, a gente fica assim muito ressentido e nos achamos que estamos sendo abandonados por Deus. O fato é que haverá uma grande apostasia final e uma brutal perseguição para o que devemos nos manter sempre preparados. Paulo era um homem de oração e que suplicava constantemente pela igreja. E mesmo sendo o maior teólogo evangelista do cristianismo, jamais abandonou sua dependência de Deus. Surgiram N teólogos durante a história, né? Só para citar ali os mais recentes, dos 500 anos para cá: Lutero, Calvino, mais recentemente agora, Karl Barth, Billy Graham e tantos outros. O que essas pessoas tinham em comum? Uma forte teologia, muito bem alicerçada, junto com uma grande dependência de Deus, que busca a intercessão das pessoas. Quer dizer, é um grande teólogo, mas não é um grande teólogo que se sente autossuficiente, um super ungido de Deus, o escolhido, e que ele está ali acima do bem e do mal. Mas é alguém que está ali na dependência. Ele se sente como uma pessoa muito frágil. Paulo sabia que ele estava ali cercado de inimigos. Fora da igreja também tinha inimigos dentro da igreja, que pervertiu o evangelho, que estavam ali como sementes plantadas por Satanás, né? E que ele sozinho não iria conseguir segurar essa barra pesada. Então, Paulo cria que Deus podia responder orações e que intervém na história, de tal modo que ele pede oração. Ele pede oração aqui. E não faz isso uma vez. Se percorrermos as cartas de Paulo, a gente vai ver ele pedindo oração o tempo todo. O tempo todo. Então, o seu pedido, mais uma vez, não é por cura, não é por prosperidade, não é por um sucesso pessoal, mas é que o desejo dele é que a evangelização tenha sucesso. Tanto é que Paulo diz: olha, eu carrego no meu corpo as marcas de Cristo.
é alguém que foi espancado, alguém que foi torturado, passou por naufrágio, por fome, por toda sorte de tribulação, de eventos, vamos chamar de eventos danosos para o seu corpo e para a sua alma, mas ele se manteve. Ele pede também que a palavra seja honrada ou glorificada entre eles. O comentarista diz que a palavra é glorificada quando é pregada com fidelidade e poder e quando é acolhida com fé e humildade. Aí sim a palavra é glorificada. Então, orem para que a palavra seja honrada, orem para que a palavra seja glorificada. Quer dizer, tem um modo da palavra não ser glorificada? É claro que tem. Quando a pregação ela não vem acompanhada, por exemplo, de uma vida, aqui eu me refiro da vida do pregador, numa vida condizente daquilo que ele prega. Então, desse modo, a palavra é glorificada na vida do mensageiro e na vida do ouvinte, como é constatado em Atos 13, versos 14, 49, 48 e 49. Os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. E divulgava-se a palavra do Senhor por toda aquela região. Quer dizer, os próprios gentios glorificavam a palavra de Deus pelos testemunhos que eram ditos a eles, pelas palavras que eram ditas a eles. Hoje, a gente sabe que há segmentos do cristianismo que não glorificam a palavra de Deus e que, portanto, nós somos vítimas de escárnio por tabela, por conta de um evangelho, pseudo-evangelho, focado em tantas coisas que não, de fato, a salvação do indivíduo é a glorificação de Deus. O verso 2 diz: orem também para que sejamos libertos dos homens perversos e maus, pois a fé não é de todos. O principal adversário aqui do evangelho é o próprio homem em sua natureza caída. Quem que de fato faz bobagens, né? É o ser humano. No final das contas, é o ser humano. Então, mesmo que Satanás seja o mal substantivo, certo? Mas é ele que está por detrás de todos os males da existência. É. E o ser humano, muitas vezes, ele atua de uma maneira como se fosse um fantoche, mas um fantoche que tem liberdade de decidir, um fantoche que está gostando de ser fantoche, nesse jogo perverso que Satanás cria nesse mundo. O fato é que Satanás é esse mal que está por detrás de todos os males. É ele o instrumento que pode fazer o evangelho prosseguir ou ser barrado. Paulo, então, pede oração para que sejam libertos dos homens perversos e maus. E quando eu falo aqui na frase anterior que Satanás é o instrumento que pode barrar o evangelho, é um barrar pontual. É um barrar sempre pontual. É algo como se fosse atrapalhar ali o meio de campo. É isso. Não que Satanás tenha poder para barrar definitivamente, tá? Mas apenas circunstancialmente. E isso muitas vezes tem relação com nossas condutas. Então, Paulo pede oração para que sejam libertos dos homens perversos e maus. Trata-se de pessoas que não carregam as marcas de Cristo. Além de não terem a fé que Paulo e seus companheiros tinham, buscavam atrapalhar o bom andamento do evangelho. E aí nós vamos entender porque Paulo pede oração. Orem também para que sejamos libertos dos homens perversos e maus. Libertos dessas pessoas terríveis que ficam a todo momento colocando questionamentos infrutíferos, jogando pessoas contra pessoas, criando fofocas, criando brigas e esse tipo de coisa. O Werner de Boer complementa do seguinte modo: porque a gloriosa e doce mensagem, de forma alguma, leva todos à fé.
nem supera sempre a hostilidade oculta ou patente, aquela hostilidade visível contra Deus. Com muita sobriedade, os mensageiros sabem que há pessoas perversas e más diante das quais precisam ser protegidos, ou de cuja mão precisam ser salvos. Também nisso colabora a oração afetuosa das igrejas, tanto naquele tempo quanto hoje. Então, por que que Paulo pede oração aqui? Olha, orem para que nós sejamos libertos ou livrados de Satanás, do inimigo. Mas também orem para que nós sejamos libertos dos homens perversos e maus. Quer dizer, existe uma instância subjetiva, espiritual, certo? E que implica na nossa vida material, física. Quando eu falo vida material, eu estou pensando em vida física, mas também ele pede que ore para que pessoas más, ou seja, o mundo objetivo, o mundo das coisas, e que essas pessoas, no mundo das coisas, no mundo objetivo, elas não têm mais interferência na propagação do evangelho. Com muita sobriedade, os mensageiros, então, eles sabem que há pessoas, sim, perversas e más, e nós sabemos hoje, em século XXI, já estamos avançando aí para o final do primeiro quarto do século, né? Quase 25 anos já desse século, e vemos aí o mal ele se desdobrar em tantas coisas, né? E às vezes se colocando como barreira para a pregação do evangelho. E a barreira ela pode ser subjetiva, ela começa no mundo espiritual e ela vai se espraiando no mundo das pessoas, né? No nosso mundo objetivo. O Hernandes Dias Lopes diz que Paulo pede por proteção espiritual. Ainda que quem cometa perversidade seja o homem, quem está por detrás disso é o maligno, conforme vemos no versículo 3. Depois a gente vai ver, até vou fazer a leitura disso aqui. Mas o Senhor é fiel e ele os fortalecerá e os guardará do maligno. Então, somos nós que praticamos o mal, mas existe uma entidade por trás desse mal, que é a raiz de todo o mal, que é o inimigo. Quando Jesus ensina na oração do Pai Nosso, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, é esse mal também enquanto entidade que pode me fazer cometer o mal contra o meu próximo também. Olha só. Então, o maligno, ele está por detrás enquanto entidade. Quer dizer, agora nós podemos nos eximir da responsabilidade? É claro que não. É claro que não. Satanás esteve por trás da sedução de Adão e Eva. Mas eles tinham uma ordem anterior. Então, podemos dizer que a culpa foi de Satanás pela queda de Adão e Eva? Em certo sentido, sim. Em certo sentido, sim. Mas é uma culpa pela metade. E aqui eu uso essa culpa pela metade, entre aspas. Porque Adão e Eva também tiveram a culpa no sentido de não obedecer. Então, existe uma junção aqui entre aquilo que Satanás quer, deseja, e aquilo que eu faço para corresponder aos desejos do maligno. Então, assim, toda luta contra a perversidade humana, ela é uma luta espiritual, conforme podemos constatar em Efésios 6:12. Pois nós não lutamos contra inimigos de carne e sangue, ou, conforme diz outra tradução, nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra governantes e autoridades do mundo invisível, contra grandes poderes neste mundo de trevas e contra espíritos malignos nas regiões celestiais. Então, na luta espiritual, as armas precisam ser espirituais. E a principal delas é a oração. Por essa razão, nós não temos autorização de tirar a vida de pessoas que não creem
na mesma fé, no mesmo Senhor que nós cremos. Nós não temos as condições, nem bíblicas, de forçar alguém à fé, impondo, por exemplo, ameaças ou castigos, como a igreja cristã fez numa boa parte, sobretudo na Idade Média, no início da Idade Moderna, certo? Porque a luta aqui ela não é necessariamente contra carne e sangue, mas ela é contra esses dominadores do mundo invisível. Então, na luta espiritual, as armas precisam ser espirituais. E qual que é a principal arma espiritual que nós temos aqui? É a oração. É a oração. A oração não é um ato, um ato no sentido de uma crença popular, de um certo misticismo, mas é um instrumento que Deus dá, no qual nós reconhecemos a nossa incapacidade diante de muitas coisas, mas a plena capacidade operativa de Deus de lutar por nós. Então, Paulo usa, segundo Hernandes Dias Lopes, duas palavras gregas aqui para descrever os homens perversos e maus, para os quais ele pede oração para que deles seja livrado. Então, a palavra perverso aqui é traduzida do grego atopos, que significa fora de lugar e pervertido. Atopos. Vocês vão reconhecer a palavra atopos, por exemplo, na palavra topologia, né? O topógrafo, aquele que faz a medição do lugar, né? Então, atopos é o perverso, aquele que perverte, aquele que tira as coisas do lugar. Esse é o átopos. Isso é interessante, né? Por isso que a língua grega ela traz essa riqueza de contexto em termos de significados. Esses homens farão de tudo para distorcer a mensagem, perverter os valores, atacar os obreiros de Deus, quer dizer, tirar as coisas do lugar, fazer o átopos, a perversidade. E Paulo pede oração para que seja livrado dessas pessoas. A palavra grega, agora traduzido por maus, é poneros. E ela foi usada por Paulo para caracterizar pessoas mal intencionadas. Aqui tem um erro aqui na palavra mal intencionadas, tá? Depois a gente corrige. Então é a mesma palavra para traduzir maligno e significa que esses homens são imitadores de demônios. São imitadores de demônios, que têm o caráter perverso e as mesmas intenções perversas de Satanás. As mesmas intenções perversas de Satanás. Claro, porque a palavra usada por Paulo, que Deus guardará vocês do maligno, a palavra aqui também é usada por poneros. E no verso 2 ele fala para que eles sejam livrados dos poneros, dos homens maus, que se utilizam das artimanhas do inimigo para perverter o processo evangelístico. O verso 3 diz: Mas o Senhor é fiel e ele os fortalecerá e os guardará do maligno. Então, ainda que o homem seja infiel e em sua infidelidade ele cometa perversidades, Deus é fiel. A palavra diz que o homem sempre é infiel e Deus sempre é fiel. Apesar de estarem rodeados por homens perversos e maus, pessoas que tiravam as coisas do lugar, pensando aqui numa doutrina correta, Paulo era convicto de que Deus era fiel e fortalecia a igreja como havia feito até aquele momento. O Hernandes Dias Lopes diz que a fidelidade de Deus é o escudo protetor contra o maligno. E quem foi eleito e selado por Deus não pode ser tocado por Satanás. Por isso que, mais uma vez, eu vou repetir isso aqui, eu já falei em outros momentos, de que o crente, o cristão, não pode, de jeito nenhum, ficar possesso. Não pode. Certo? Porque, ainda que Satanás possa oprimir, ele não pode possuir o cristão, o corpo do cristão.
Porque o corpo dele é selado e guardado pelo Espírito Santo. Eu já escutei pessoas falarem assim: ah, mas eu fui na igreja lá e tal, e uma boa parte da igreja ficou possessa. Me desculpa. Ou tiveram um surto coletivo, ou ninguém ali era convertido, ou eles foram com aquela coisa de manada, uma indução, é, uma indução emocional, certo? Mas um crente não pode ficar possesso. Nós não encontramos nenhuma base bíblica para isso. Ah, mas eu conheci uma irmã assim, assado, e ela ficou possessa. Então ela não era cristã. Ela não era cristã. Ela nunca teve uma conversão de verdade. Porque se fosse, ela não ficaria possessa. Então a guarda de Deus impedirá que os crentes de Tessalônica caiam nas malhas do inimigo, ou do maligno. E que malha do maligno é essa? Por exemplo, o fanatismo. Por exemplo, a ociosidade, a preguiça. A preguiça a gente, claro, sente preguiça, mas uma coisa é você sentir preguiça em alguns momentos, e outra coisa bem diferente é você deixar dar vazão a essa preguiça e ficar deitado em berço esplêndido, não fazer sua parte, não trabalhar, por exemplo. Qual que é a outra malha do inimigo? A intromissão, a negligência dos deveres, o derrotismo, tudo isso e muito mais. O Werner de Boer complementa ao dizer que Satanás já está operando o ministério da anomia. Mais uma vez aqui, anomia vem de nomos, que é lei. O prefixo a, ele significa ausência, ou seja, ausência de lei. Ausência de lei. É o que não está preocupado com as leis é o anomista. Aquele que não apenas não quer saber da lei de Deus, mas também a perverte, conforme nós já vimos nos versículos anteriores. Então, é Satanás quem está por detrás de toda a maldade e perversidade. Mas isso não precisa significar derrota para o progresso do evangelho, uma vez que Cristo já o venceu na cruz e continuará por sua fidelidade nos fortalecendo. E aí nós vamos entender esse versículo. Mas o Senhor é fiel e ele os fortalecerá e os guardará do maligno, porque a vitória já foi concedida na cruz. O verso 4 diz: confiamos no Senhor que vocês estão fazendo e continuarão a fazer as coisas que lhes ordenamos. Paulo também confiava que a igreja continuaria cumprindo o seu papel em ser obediente em tudo aquilo que havia sido ensinada. De fato, a obediência é uma grande defesa contra os ataques do maligno. Hernando Dias Lopes diz que o maior perigo que a igreja enfrenta não é a presença do inimigo. Olha só. E aqui ele não está negando que a presença do inimigo ela é real e que atrapalha. Mas o maior problema é a ausência de Deus e a desobediência à sua palavra. Então, segundo esse autor, sempre que a igreja trilha pelas veredas da obediência, né, pelo caminho da obediência, ela caminha em triunfo. Mesmo que for pobre, mesmo que for perseguida, ela triunfa, porque ela anda na vereda da obediência. O Verde de Bord diz que mais uma vez acontece a mesma coisa que em Tessalonicenses 2,15. Após a referência à fidelidade do Senhor, segue imediatamente o apelo do agir pessoal. Vamos ver aqui o que diz o 2,15. Portanto, irmãos, permaneçam firmes e apeguem-se às tradições que lhes foram ensinadas, quer de viva voz, quer por carta nossa. Então, se por um lado eu posso crer que Deus é fiel e que ele vai me proteger e vai proteger a você, por outro lado, eu tenho uma parte que eu tenho que fazer, que é me apegar às tradições que foram ensinadas, que é me manter firme, permaneçam firmes. Quer dizer, Deus não vai fazer o trabalho que compete a você e a mim fazer. O Senhor vos guardará não significa, portanto, não precisais vos esforçar tanto. Existe um esforço que eu preciso fazer para crescer na compreensão,
para melhorar os meus relacionamentos, tanto na igreja como fora dela, para ser uma pessoa mais generosa, para organizar de uma maneira apropriada as minhas finanças, para não me acomodar. Então, Deus é fiel e poderoso, mas eu tenho a minha parte que compete a mim fazer. E o comentarista complementa: a fidelidade preservadora do Senhor não substitui a obediência da igreja, mas essa obediência viabiliza e até mesmo se processa na fidelidade de Deus. Olha só que coisa interessante. Então, irmão, irmã, você tem a sua parte. Deus protege, mas se eu não cuidar da minha saúde, em algum momento meu corpo vai entrar em colapso. Tá? Então eu tenho minha parte a fazer. E aí, por fim, o verso 5 diz o seguinte: o Senhor conduz os seus corações ao amor de Deus e à perseverança de Cristo. O coração é a sede dos nossos desejos, incluindo os maus desejos. Paulo fala: o Senhor conduza os seus corações. Coração enquanto aqui o centro desejante, o centro simbólico do amor. Jesus certa vez afirmou: entretanto, as coisas que saem da boca vêm do coração, e são essas que tornam uma pessoa impura, porque do coração é que procedem os maus intentos, homicídios, adultérios, imoralidades, roubos, falsos testemunhos, calúnias, blasfêmias, e é isso. A lista pode ser inesgotável aqui. Se o Senhor não conduzir nossos corações ao amor dele e à perseverança de vivermos por Cristo, certamente nossos corações serão conduzidos para o que há de pior. Mas se por um lado Deus mantém o nosso coração, se por um lado Deus conduz o nosso coração, por outro lado, eu preciso me firmar nas tradições que me foram ensinadas. É uma via de mão dupla. Deus faz a parte dele e sempre vai fazer a parte dele, mas eu preciso também estar atento e fazer a minha própria parte. O Verne de Boer diz que quem perseverou é Cristo. Olha só, o Senhor conduz os seus corações ao amor de Deus e à perseverança de Cristo. Quer dizer, aqui pode ter até um sentido duplo. No sentido de perseverar em Cristo, mas naquilo também que o comentarista diz. A perseverança de Cristo, como sendo Cristo aquele que perseverou. Tudo bem? Ou seja, Cristo fez, ou seja, Cristo perseverou quando nenhum discípulo perseverou junto com ele. Agora, esse Cristo conduz a igreja no caminho da cruz, passando por muitas tribulações, porque ele próprio perseverou. Sua própria perseverança precisa viver nos corações deles, para que agora perseverem confiantes na perseguição. Certo? Então, se eu persevero, é porque alguém perseverou antes de mim e mostrou que isso é plenamente possível. Amém? Eu vou aqui, então, encerrar a nossa gravação e aí vocês podem fazer as suas questões e comentários.